Ô, gente, esse texto aqui é o texto da quarentena inteira. Não tinha como pregar, a não ser nesse texto. É o final do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 50, verso de 15 até o final. Pode ser que alguns dos irmãos que acompanham a gente aqui na oitava... Então, mais uma, hein? Vamos comigo. Foge não. Agora, o CPL grátis. O CPL free. O CPL onde nós estamos distantes, mas nosso coração está com você. Você sabe disso. Nosso coração é seu. Amém? Então, você manda um recadinho. Manda uma palavra para nós. Compartilha de onde você é, qual a igreja, qual a cidade, qual o país. Compartilha aí seus pedidos de oração, que se tivessem esperança, se tivessem ideias, compartilhe conosco. E você que tem tido umas boas ideias, compartilhe também, amém? Nós queremos ouvir, conversar, aprender com você nesse CPL, cujo tema é Avance. Vamos ler. Verso de número 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-te que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os consolou, os tranquilizou e lhes falou com gentileza e amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente vos visitará, virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus vos visitar, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Senhor, nós oramos para que tua unção, Senhor Jesus, que é o dono, que é o pão da vida, reparte uma porção do pão da vida para o coração de cada um dos irmãos, dos pastores, dos líderes, das irmãs, das líderes, do adolescente, do sonhador, do abatido, do enfermo, porque o pão da vida concede a gente força e vigor. Amém. Avance para um novo tempo. Irmãos, que livro esse de Gênesis? O livro de Gênesis começa na eternidade. No princípio, Deus. E quando nada existia, tudo iniciou. Pela palavra do seu poder. E agora chegamos ao final do livro de Gênesis. E a última palavra do livro de Gênesis é um caixão no Egito.
Essa é a vida de todos nós. É Deus que nos criou, mas nossa vida, de quase todo mundo. Tem muita gente que diz assim: a única coisa certa é a morte. Mentira, alguns de nós jamais morreremos, seremos transformados na vinda do Senhor. E esses dias um amigo me disse: Geré, eu quero que você não morra, que você espere o Senhor vivo, aleluia. Irmãos, mas o texto que mais me impacta aqui é José faz o povo sonhar. Sua última palavra é: Deus vos visitará. 2 vezes ele diz: Deus vos visitará. Deus fará alguma coisa extraordinária. Deus vai intervir na história. Deus vai cumprir suas promessas. Deus os fará vitoriosos naquilo que Ele prometeu. Meu pastor, meu irmão, minha irmã. Então eu escrevi 8 verdades nesse texto que me levantou, sabia? Bem, deixa eu te contar. Março e abril para mim foi terrível, menino. Pensa no sujeito que teve um estresse assim brutal, medo, teve medo, temor, não dormia, uma sudorese horrorosa. Fui parar no médico, irritei nossa equipe pastoral, ainda bem que ela é top, você vai acompanhar a semana inteira. Eles me trataram com tanta doçura e paciência, zoaram de mim pelas costas, eu sei que zoaram. Nós reuníamos todo dia e eles combinaram entre eles: ó, ninguém abre a boca. Mas como foram amados, generosos, bondosos. Pararam no psiquiatra, menino. Fui parar no psiquiatra. Eu fiquei uns dias assim tão ruins, sabe? E sabe o que eu descobri, meu pastor? Ó, vou contar para você. Dia 15 de março, a oitava estava tão linda, irmãos. Nós temos 5 cultos, nós temos 800 pessoas que cabem aqui no nosso auditório. E às 9 da manhã nós temos culto infantil, nós temos escola bíblica, nós temos culto no templo. Eu lembro dessa informação, que nós tínhamos uma classe de casais jovens com 40 do lado de dentro e 20 do lado de fora, porque não cabia. 3 dias depois, trancamos tudo. Tudo. Glória a Deus pela nossa comunicação, que já vinha trabalhando bem, pelos gaditas, os caras de leão que a gente tem aqui, irmão. Você sabe, menino, mas a gente ia transmitir, e como você, todo mundo foi para a diáspora digital, todo mundo. E agora, onde está a oitava? Irmãos, são mais de 6.500 pessoas, entre crianças e adultos. Cadê esse povo? Onde é que ele está? E, irmãos, você sabe, né, meu pastor? Você experimentou isso também, não experimentou? E como é que a igreja vai sustentar? Como é que vai ser? Irmão, você sabe que eu liguei para uns amigos, igreja mais ou menos do tamanho da nossa, e eles falavam comigo assim todo dia: Geré, vai cair 40%, vai cair 30%. Um desses mais chegados falou comigo assim: aqui nós só temos dinheiro para um mês. Você pode preparar, porque não vai aguentar não. Irmãos, e os médicos falando comigo, porque eu fui colocado no famoso grupo do risco. 65, gente boa. Fiz os 65 em plena... Pense você. E aí o povo me ligava e disse: não sai, não sai, não sai, não sai. Lembra daqueles dias que a gente parece que o coronga entrava na boca da gente assim, ó. Você lembra? Ó, depois que eu já tinha melhorado um pouco, eu tive uma reunião com a equipe pastoral. E na equipe pastoral tem uns meninos de 26, 27, 30, é tudo galera. O coroão mesmo sou eu. Aí eu falei assim, né? Falei, eu já tinha melhorado, né? Aí eu falei com ele assim: vocês vão dormir tendo assim um aperto no peito? Aí o caçula, vocês vão conhecer, ele falou assim: vale acordar 3 vezes na noite assim? Pois é, menino, você não sabia, e você como está? Olha, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Deus não abandona a gente. Deus não abandona a gente. Meu pastor, não se sinta abandonado. Não se sinta abandonado. Se nada aconteceu até agora, comece hoje a crer
que o novo de Deus chega na sua vida. Amém? Então vamos no texto aqui, para a gente conversar rápido. Primeiro, aceite com paz tudo que lhe aconteceu, beleza? Tudo. José está sendo recordado aqui pela confissão dos irmãos, que quando ele tinha 17 anos ele sonhou, e quando ele tinha 17 anos ele pirraçou os irmãos, e os irmãos o venderam, e ele chegou no Egito, foi para o mercado de escravos, foi para a casa de Potifar, foi ludibriado pela mulher dele, foi enganado, preso injustamente, também chegou lá, ele foi cuidar daquela prisão, lá chegaram o padeiro e o copeiro, ele interpretou os sonhos, por graça divina, foi lá esquecido. Tempos desafiadores, de dores, de tristezas, de angústia. Também tempos em que aprendeu a língua do Egito, a cultura do Egito, aprendeu a ser administrador, aprendeu a depender de Deus, experimentou o favor de Deus, e Deus é assim, gente. Quando tudo parece estar errado, Deus cria um fato novo. Faraó sonhou e o homem se lembrou de José. Aleluia! Aceite seu passado em paz. Ei, meu pastor, no seu passado tem isso tudo. Tem os erros que cometeram contra você, tem os erros que você cometeu, tem tudo que acometeu recentemente, tem as agressões que você sofreu nesse tempo. Você sabe, naqueles piores dias que eu estava ali em abril, um dos nossos pastores, assim, foi na cidade, pouca gente estava com coragem de sair de casa, mas ele foi, menino, ele tirou uma fotografia de uma grafitagem. Sabe qual era essa fotografia? Dizia assim: ninguém vê sua live, nem sua mulher. Menino, eu ri e suei. Falei, é assim mesmo. Eu acho que ninguém está vendo nada. Foi assim, meu pastor. Aceite em paz. Aceite em paz. Um amigo meu disse assim: o Gerel, não consegui fazer nada, não consegui fazer live, não consegui fazer nada, e a crítica caiu em cima de mim. Aceite em paz, seu passado recente, sua travada, aceite em paz, a circunstância que você foi julgado, aceite em paz, Deus está vivo, aceite, seu chamado não começou na pandemia, seu chamado começou lá quando Deus falou com você, e você disse, eis-me aqui, levante-se, gente boa, aceite. Houve omissões suas, mas houve omissões dos irmãos que deviam estar ao seu lado. Fala sério. Olha, aqui na oitava aconteceu assim, o estresse aqui foi brutal, menino. Pense você acha que nós não tivemos, não? E a avareza, você sabe que nós somos confrontados com o pecado da avareza? Qual é o pecado da avareza? É que nós queríamos que o nosso culto bombasse na internet. Então, a gente não prestava atenção no culto, a gente prestava atenção quem está entrando, quem não está entrando, quem está entrando, quem não está entrando. Vou te confessar, houve dias que eu estava aqui no culto, ia pregar, e a minha cabeça não estava no culto, porque eu estava olhando como é que está a igreja do outro, como é que está a igreja do um. Não tem jeito do cara não pirar. O cara está em pecado, comparando, competindo, em vez de descansar no Senhor. Mas sabe o que o Senhor falou conosco? Num desses cultos que a gente estava dizendo assim, vou subir. Uma pessoa escreveu assim: vocês querem número ou adoradores? Descansei, sabe? Comecei a descansar, nem quero saber como é que está, se está subindo, se está descendo. Nós queremos fazer o melhor. E que Deus seja louvado em todas as coisas. Eu sei que alguns de nós aqui passou dias muito difíceis. Alguns membros da igreja deixaram a gente sozinho, é verdade. Outros membros da igreja se levantaram exponencialmente. Acalma, gente boa. Aceite, Deus está no controle. Aceite, Deus está no controle. Ele é que faz caminho no deserto, é Ele. Como José descansou seu coração, os irmãos vieram,
evocando o passado, o Deus de seus pais, os erros que nós cometemos, tudo que lhe aconteceu de ruim, fomos nós que provocamos, mas José está olhando tudo, não acontece só coisa ruim, quando Deus comanda a nossa vida, acorde, até minha ida ao psiquiatra, valeu! Segundo, abençoe seus críticos e os destruidores de sonhos. Abençoe seus críticos e os destruidores de sonhos. Olha, os irmãos quiseram acabar com José. Os irmãos erraram contra José. Os irmãos pecaram contra José. Eles agora já são tudo avós. Todos eles são os mais velhos. Olha, José foi vendido com 17, foi jogado na prisão com 27, 28, ficou 2 anos na prisão, 30 anos, o faraó sonhou quando ele tinha 30 anos, foi elevado àquela posição de Zafanete Paneia, Deus veio, Deus fala e Deus age, e dos 30 aos 37, o ano da fartura, quando no ano 38 os irmãos chegaram, ele os reconheceu, há muitos anos que ele não falava mais o aramaico, só falava a língua egípcia, mas ele não perdeu, ele escutou seus irmãos falando na língua que ele foi criado e ele se emocionou. No segundo ano da fome, ele mandou chamar seu pai, José já tem 38 anos. Jacó viveu 17 anos no Egito com José. Quando morreu, José tem 54 anos, sabe? Os pecados dos irmãos e os pecados seus e meu ou de qualquer pessoa, eles não são curados com o tempo, eles são curados com a graça de Deus e com o perdão de Deus. Os irmãos têm latente tudo que fizeram de errado. Agora eles ficaram com medo, olha, eles pensaram assim, José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. José faz diferente. José diz, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar de sua família. É Deus quem está na minha história e não vocês. Deus faz que a coisa ruim se transforme em coisa boa. Foi assim que Deus fez. Então eu quero lhe pedir, abençoe os seus críticos e os que tentaram acabar com você. Você ouviu muita coisa pesada na internet? Ouviu, eu sei que ouviu. Eu sei que alguns crentes mandaram um zap dizendo, meu pastor não faz nada, e que você travou, você põe os vídeos de outros pastores, porque você tem medo de aparecer na internet, e a comparação. Isso aconteceu aqui também, menino. Entendeu? Aconteceu aqui. Porque quando você vai para a diáspora digital, foi Deus que mandou. O que acontece? Você tem os bisbilhoteiros. Os crentes comparam você com o outro. E aí nós descobrimos uma coisa, o que é? Que tem de toda a linha teológica os caras que pregam melhor do que nós. Ha! E ninguém obriga os crentes a ficar na live da igreja. Ha! E alguns dos seus membros, como dos nossos aqui, fizeram live deles na hora do culto. Ha! Oi, gente boa. E aí o pastor pode ter ficado amargurado. E aí o pastor pode ter ficado machucado. Às vezes, nesse tempo, pessoas pelejaram contra a igreja, membros da igreja, foram para a rede social, falar mal da sua igreja, falar mal de você, porque naquele tempo ali do começo, o cara estendia a mão, a gente não estendia. Aí você estendia, você é irresponsável. Aí começamos a voltar, o pau na cabeça que não pode voltar. Quando volta, diz, irresponsável. Se não volta, falta de fé. Pastorzão, que barulho é esse, menino? Acalme, abençoe. Não é hora de levantar contra ninguém. Abençoe os que pelejaram com a igreja. Abençoe aqueles que não contribuíram nos dias que mais precisavam. Abençoe os que perderam a visão durante a pandemia, deslocaram, não vieram mais, não vêm mais e ainda na internet batalha contra você.
avance, porque tem coisa boa. Então, primeiro, aceite com paz as coisas que lhe aconteceram, desde que foi gerado, porque Deus não joga a sua vida fora, não joga ninguém fora, ninguém é acidente. Segundo, abençoe os seus críticos e os que tentaram destruir os seus sonhos. Os irmãos de José são agora abençoados por José. Terceiro, reconheça e se alegre nos atos de quebrantamento que você experimentou. Os irmãos de José são quebrantados. A morte do pai os quebrantou. A posição de José os quebrantou. Assim é Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na igreja. Deus está trabalhando na sociedade. O campo é o mundo. Foi o Senhor quem disse. Está aberto para todos nós. Olha, celebre. Foi uma criança que quebrantou. Você deve ter recebido o que eu recebi também. As crianças não vieram. Nós estamos voltando as crianças agora na 8ª. Aleluia! Mas os meninos mandaram mensagens para os pastores. Mandaram as mensagens para os presbíteros. Mandaram mensagens para mim. As crianças dizendo quanto nos amavam. Quanto orava por nessa igreja. Quantos eles estavam nos apoiando. Senhoras idosas da igreja oraram por nós. Pessoas se converteram. Pessoas vieram aqui, a 8ª fechada. Eu vinha para gravar, encontrava alguém dizendo assim: eu passei aqui perto, senti vontade de entrar e pedir uma oração. Tem alguém que pode fazer uma oração? Eu posso. Deus moveu sua igreja com atos de bondade, atos de quebrantamento. Talvez foi a liderança que mais quebrantou. Aqui, irmãos, tivemos orações online do conselho da igreja, do nosso grupo de presbíteros e pastores, que eu nunca vou esquecer do quebrantamento, do amor, da oração pela igreja. Reconheça, reconheça. Nesse tempo, você não fique agarrado só no que você não viu que queria ver, mas olhe o que Deus fez e Deus fez. Quarto, irmão, ajude as pessoas a vencerem o medo. 2 vezes José disse para os seus irmãos: não tenha medo. Verso 19. Eu não estou no lugar de Deus, nem o coronga, viu, gente boa? Não tenham medo, diz o verso 20. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Esse é um tempo, toda vida, a liderança teve que pregar contra o medo da morte, contra o medo de não ter dinheiro, contra o medo de não viver, contra o medo de casar, contra o medo do casamento não dar certo, contra o medo de tudo. Toda vida, o ministério pastoral tem e teve que ter uma palavra: não temas. Foi a palavra do Eterno, a palavra do Senhor Jesus: não temas. Não temas. Essa é uma palavra na boca do Senhor. Essa é uma palavra na boca dos profetas do Senhor. Essa é a palavra que chega no cativeiro. Essa é a palavra do dia mau. Não temas. José diz 2 vezes para os seus irmãos: irmãos, não temas. Essa é a hora, meu pastor, de você levantar. Essa é a hora dos pregadores da escola bíblica levantar. Nós temos que fazer o planejamento, nós temos que ter as informações, mas quem fica só falando que a economia é isso, que a economia é aquilo, que a igreja é aquilo, que a igreja é aquilo outro, meu irmão, é hora de você levantar os olhos e dizer: o Senhor está vivo, Deus está presente, Deus ainda faz coisas maravilhosas, o Deus do sobrenatural, Ele ainda age hoje. Levante-se, meu pastor, levante-se. Pregue a esperança, mesmo que você pregue só para você, mesmo que você pregue só para a sua família, mesmo que você pregue sabendo que a nova geração precisa de encontrar ainda uma palavra que crê no Deus vivo e que diz: não temas. Pregue contra o medo. Você sabe, não é? Virou meme aí, olha.
as igrejas estão voltando em vários lugares. Mas o povo, alguns dizem assim, não volte para o culto. Sabe por quê? Vai pegar o bicho. Ó, gente, o cara vai na farmácia, o cara vai na padaria, o cara vai na lotérica, o cara vai no banco, vai no médico, já está viajando, vai na praia. Mas não pode ir no culto, o coronga só está na igreja. Gracinha. Pregue contra o medo, irmão. Ó, vamos adiante. quinto, reconheça a soberania de Deus na sua jornada. Ei, José, olha, Romanos 8, 28 do Velho Testamento é Gênesis 20, é Gênesis 50, 20. Vocês pensaram ruim, mas Deus, mais Deus. Essa expressão você já encontrou várias vezes em Paulo. Mais Deus, mais Deus. Irmãos, engraçado, né? Como é que Deus faz? Não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ficar com a família, não tinha tempo nem para ir nos cultos dia domingo, lembra disso? O povo não vinha porque está cansado, está estressado, tem que ir no jogo, tem que ir na praia, tem mais coisa. Não tem tempo, Deus falou, então vamos dar tempo para a turma, trancou todo mundo dentro de casa. Você orou? Perdeu, pode recuperar. Orou com a família? Perdeu? Já pode recuperar. E todo mundo ficou com saudade de adorar com os irmãos. Nós estamos com saudade de adorar todo mundo, mas já voltamos, louvado seja Deus. Irmão, reconheça a mão de Deus. A estação do coronavírus não é estação perdida, não. Ei, meu pastor, a estação do coronavírus tem o fruto que Deus estabeleceu. Toda estação tem seu fruto. Primeiro fruto, seu ministério elevou. Você agora na rede social virou um pastor global. Sua igreja virou uma igreja global. Sua igreja avançou. Até aqueles que eram contra. Lembra? Os irmãos falando contra celular, contra a igreja online. Todo mundo foi para a diáspora. Deus soberano está cuidando, irmãos. O Deus soberano que nos mandou para a diáspora, diz o Salmo 126, é Ele que traz a diáspora. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. A tradução literal é, quando o Senhor trouxe de volta da diáspora. Meu irmão, creia de todo o seu coração. Creia de todo o seu coração. A doutrina da soberania de Deus, irmãos, não é uma doutrina para pregar, é uma doutrina para viver. Todos os detalhes, tem nada perdido. Todo o movimento tem nada perdido. Toda a história, todo o estresse, tudo que aconteceu é Deus. Meu pastor, levante-se. Deus está vivo. E Deus não está sofrendo o desânimo que você está. Não está. Ei, meu irmão, acorda essa família. Está na hora de você se levantar e ver ficar com queixume. Minhas filhas dão esse trabalho, meus genros dão aquele trabalho, mas não sei o quê. Ei, gente boa! Hora de você voltar os olhos para o eterno. Amém? Vamos adiante. Sexto. Menino. Primeiro, aceite com paz o que Deus permitiu na sua história. Seu passado. Segundo, abençoe seus críticos e os destruidores de sonho. Terceiro, reconheça, isso aqui me emociona, reconheça e celebre as ações de quebrantamento. Quarto, ajude as pessoas a vencerem o medo. Que oportunidade, eu vou repetir, a sociedade está com medo. Olha, era mês de maio, eu fui fazer umas compras numa feira aí que a minha dona mandou. Todo bom marido obedece a mulher. Ao menos de vez em quando. É, não é? Eu fui lá fazer as compras. Quando cheguei lá, gente, o povo desesperado. Aí eu comecei a conversar. E aí, de máscara, é claro. E aí eu falei, posso orar? Posso orar? Ia fazer uma compra. Minha mulher depois disse, demorou. O que foi? Você sabe o que é? É que todo mundo queria uma oração. Até quem era contra os evangélicos, Bíblia e tudo mais. Que porta aberta, hein, irmão? Que porta aberta, ajude as pessoas a vencerem o medo. Quinto, eu falei contigo, reconheça a soberania de Deus. Olha, nós acabamos de cantar, tu estás no controle,
tens um caminho do deserto, luz da escuridão, Deus de milagre, pastor, líder. Isto é conversa de Bíblia, isso é para a vida nossa, não é coisa de pregação, é a vida de Deus em nós, é Deus presente, irmão. Avance. Número 6, console e tranquilize seu povo. Que frase linda é essa, olha. E assim os consolou, verso de número 21. E assim os consolou, os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Sua cidade precisa de consolação. Os irmãos de José precisavam de uma palavra assim. Veja, eles mandaram uma turma e depois eles foram. E José falou e os consolou e os tratou com amabilidade. Trate bem sua igreja, meu pastor, tá bom? Os que criticaram, os que apoiaram, os que contribuíram, os que não contribuíram, os que andam falando que não vai voltar, os que estão voltando, irmão, vai voltar muita gente que você jamais imaginou e virá pela primeira vez. E alguns que não vinham, não vão vir mesmo. Eles já não vinham antes da pandemia agora eles não vêm. Calma, Zé. Console seu povo. Sirva seu povo. Trata com amor, trata com bondade. Pense em novas estratégias para consolar sua congregação. Naqueles dias ali, gente, de junho, nós temos uns violeiros aqui no 8º, na nossa equipe. Fizemos as visitas do passeio, tocando uma música. E alguns foram emocionantes, irmãos. Porque fez a visita para um prédio de 10 andares. As pessoas saíram fora para ouvir, porque precisavam de serem consoladas e ter tranquilidade no seu coração. Pastorzão, pensa aí nessa semana, pensa que novas estratégias você vai fazer para consolar a cidade inteira. Que tamanho é a sua igreja? 40 membros, 15 membros? Isso não tem nada a ver, menino. Não tem nada a ver. Agora é o que o Eterno pôs e abriu para você. Você vai voltar presencial, mas o online abriu para você, glória a Deus. Console as pessoas. Você não tem que postar toda hora, está entendendo? Alguns pastores resolveram fazer assim, estou fritando um ovo. Olha, sua igreja precisa de pastor. Ela não está querendo divertimento. Agora estou calçando tênis. Que bobagem, Zé. Você é o pastor, menino. Tem sustância. Os crentes também têm que deixar dessa bobagem e ser crente que anuncia a palavra do Eterno, que consola a vida de Deus. Irmãos, que oportunidade Deus está nos dando. Vamos pôr a cabeça para funcionar. Nós temos que, ao reler a natureza da igreja, pensar no Senhor, no nosso contexto, o que é que nós vamos fazer. Você terá que inventar novos paradigmas, você terá que pôr sua cabeça para funcionar, porque o que era antes da pandemia e da quarentena não vai ser do mesmo jeito agora. Acordar, Zé. 7, é outra coisa que me emociona, irmão. Para avançar, José nos ensina: seja escandalosamente generoso e solidário. Escandalosamente generoso e solidário. Olha o que José fala. José diz aos seus irmãos: olha, eu sustentarei vocês e seus filhos. Irmãos, a igreja no tempo da pandemia é uma igreja que pensa no pobre, é uma igreja que pensa no necessitado, é a igreja que pensa no aflito, é a igreja que abre as mãos para doar, é uma igreja que abre a mão para ser solidária. A quarentena não acabou ainda de todo, ainda dá tempo você se lembrar que seu irmão que não lembrou de você pode ser lembrado por uma oração, por um áudio, por um mimo, irmão. Por alguma coisa que lembre que ele é amado. José, escandalosamente generoso. Ano após ano, meu pastor,
continue sendo generoso, bom ouvinte. Continue sendo generoso. Pede a Deus bom ânimo e reparta bom ânimo. Continue intencionalmente abençoando. Continue cultivando um coração humilde e manso. Continue perseverante em fazer o bem. Você não pode fazer tudo, ajudar todo mundo, não é verdade? Mas pode ajudar alguém. Mas você não pode ficar sem fazer nada. Essa é uma hora que você, meu irmão, que está online, você deixou de dar dízimo desde abril, pois então está na hora de você pôr tudo em dia. Ei, meu irmão, você que nesses tempos está tão difíceis, seja generoso, tira do pouco e reparta. E nessa semana do CPL nós vamos conversar sobre como que você pode pôr sua cabeça para funcionar e impulsionar seus negócios ou criar novos negócios. Seja generoso com sua igreja, com a obra missionária. Seja generoso para ajudar. Não tranque suas mãos. Meu irmão, nós ficamos tão emocionados aqui na oitava, sabe? Que irmãos e irmãs nossos de 80 anos telefonaram para nós dizendo: eu não estou podendo ir na igreja, mas eu quero que venha aqui buscar meu dízimo. Aí nós até brincamos na equipe pastoral que nós criamos o dízimo delivery. Os mais novos iam lá, e o pastor Beto, que você conhece, o pastor Beto dizia: eu vou, pastor, porque o pastor Beto, quando fala assim, quem? Eu, pastor, não é? Então, veja você, é preciso, irmãos, é preciso que você progrida enquanto outros viram o urso e hibernam. É preciso que você apresse enquanto outros estão parados. Meu irmão, que tempo extraordinário que o Senhor está concedendo para você avançar. Oitavo. José diz assim: Deus vos visitará. E nessa tradução aqui, eu estou usando aqui a Torá traduzida por um judeu cristão messiânico. Ele diz assim: Deus vai intervir em favor de vocês. Você devia escrever isso, meu pastor, assim com fogo dentro do seu coração. Deus vai intervir. José diz assim: eu vou morrer, mas Deus vai intervir. Gênesis acaba dizendo: avance. Gênesis acaba dizendo: progrida. Gênesis acaba dizendo: tenha esperança. Gênesis diz: ore, clame, espere a visitação de Deus. Você sabe que a expressão visitação é uma expressão que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Deus derramará seu Espírito de geração em geração. Ô irmãos, a estação do coronavírus é uma estação que todas as igrejas se levantaram para orar pelo avivamento, todas. Até daqueles irmãos que você não concorda muito com eles. Os irmãos diziam: determina o avivamento. Ninguém pode determinar para Deus, né? Todo mundo sabe disso. O cara não determina nem para o cachorro dele. Eu quero ver se ele é macho. Chega lá na casa dele e fala com a dona dele: eu determino que você agora faça o café. Está morto, Zé. Nem dorme lá hoje, né? Mas não importa. Ou então aqueles irmãos que oram assim, que você acha que eles estão até sem fé. Senhor, eu acho que o Senhor não vai, mas quem sabe o Senhor vai. Ei, irmão, de todo jeito, não tem oração certa, você sabe disso, né? Não tem quem ora do jeito certo. A palavra do Eterno diz que o Espírito Santo é que nos visita, porque não sabemos orar como convém. Um belo hino que meu pai, seu Anatalão, gostava, ele cantava sempre: vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, Espírito Divino. A última estrofe é uma estrofe que eu tenho orado constantemente nesses tempos. Maravilhas soberanas, outros povos vêm. Oh, derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. A promessa do Senhor é que os jovens terão visões, que os velhos sonharão e que as crianças
profetizarão. Oh, meu pastor, meu irmão, junta comigo, junta com a igreja, pede a Deus, visita-nos, Senhor. Vem, Espírito Divino, deixa-nos experimentar o tempo do avivamento, o tempo de uma colheita maravilhosa, o tempo em que nossa alma se alegrará em Ti. Não se distraia, meu pastor, não deixe que o vírus sequestre sua esperança, sua fé. Se você deixar, o diabo vence. Deus vai intervir a favor de vocês. Membros da igreja abandonaram seus pastores, alguns, outros se levantaram. Pastores abandonaram seus rebanhos. Mas Jesus, o grande pastor, nunca nos abandonou. Amém, irmãos? Busque uma nova visitação de Deus. Se vamos avançar, irmãos, não temos força para avançar. Se vamos avançar, não temos poder para avançar. Se queremos avançar, vamos buscar de Deus uma nova visitação. Amém? Vamos orar onde você estiver. Você podia fechar seus olhos. Se você pode ficar em pé ou se ajoelhar, como puder. Vamos, nesse primeiro momento do CPL, dizer ao Senhor, para nós avançarmos, o Senhor precisa fazer uma obra nova no nosso coração. Que a igreja experimentar Tua intervenção. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque escolheste esse tempo do coronavírus. Não tem nada errado. Quem tem 60 tinha que ter 60, quem tinha 70, 80, 90. Nossas filhas se engravidaram nesse tempo. Outras, que os filhos nasceram nessa época. Também, Senhor, juntamos nossa alma, nossas lágrimas, pedindo Tua consolação e Teu conforto para milhões que ainda choram a perda dos seus entes queridos. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque nesse tempo Tu estás agindo. Nesse tempo Tu és o mesmo Deus que ainda diz assim: eu vos visitarei e vos abençoarei. Senhor, levanta aquele que está tão abatido. Nosso querido pastor ou sua esposa que estava deprimido, pensando coisas tão ruins. Membros da igreja encantoados. Senhor, eu quero que o Senhor os levante. Eu quero pedir ao Senhor que nos levante, Senhor, e que desde hoje o Senhor nos faça avançar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, santos irmãos. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?